Nos voltamos então esta manhã para o texto e nos aproximamos do texto de Lucas, capítulo 11, verso 4. Nós estamos a estudar a oração do Pai Nosso como ensinada por Jesus no Evangelho de Lucas, como registrada por Lucas, que nós percebemos já todos os domingos que estudamos de que é uma oração mais enxuta, mais curta do que aquela mais longa que normalmente conhecemos e que está registrada em outros evangelhos. E que nós já relembramos muitas vezes aqui da metodologia de Lucas. E que provavelmente, até por isto, a oração registrada em Lucas seja uma oração mais curta. Porque Lucas, ele apresenta no começo do seu trabalho, aqui da sua monografia, não é? Do seu trabalho acadêmico, ele apresenta qual será a sua metodologia. E ele diz que então ele ouviu as testemunhas que estiveram com Jesus. E então imagino, e nós falamos já muitas vezes sobre isto, de como Lucas, neste ouvir a multidão de testemunhas, muito provavelmente o trabalho que ele fez foi quase que um trabalho de tribunal, não é? Um trabalho de que aquilo que ele de facto conseguia dizer, que efetivamente foi dito. Não significa que aquilo que é contado nos outros evangelhos não aconteceu, muito pelo contrário. São outros relatos e sabemos muito bem disto. Mas o que nós vemos registrado em Lucas é que Lucas registra aquilo que de facto ele pode ter certeza, olha, isto eu tenho absoluta convicção de que Jesus ensinou. Então, provavelmente, entre as versões que encontrava, olha, qual a oração que Jesus ensinou? Se calhar ele ouviu de uma pessoa de um jeito, ouviu de outra pessoa ali um bocadinho diferente, de outra um bocadinho diferente, e depois ao sentar, o que eu imagino que ele tenha feito é que ele apanhou destas diferentes versões que as pessoas apresentaram, e então o que destas versões, de facto, é aquilo que eu consigo garantir, ou seja, que é em comum a todas as versões e que é o tronco central da oração que Jesus ensinou e que, portanto, eu consigo dizer com confiança, como aquilo que ele vai dizer a Teófilo, eu escrevo-lhe para que tenhas certeza das coisas que lhe foi ensinada. Por quê? Porque eu ouvi isto, não de uma, não de duas, mas de muitas testemunhas que estiveram com Jesus e que ensinam, que estiveram desde o princípio com ele. E então, Lucas registra essa versão um bocado mais curta, mas é a versão que Lucas vai apresentar como uma versão, olha, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão, a isto podes voltar e podes ter a confiança de que foi isto que Jesus ensinou. E vimos como Jesus, ao ensinar esta oração, ele o faz a pedido de um dos seus discípulos. E é interessante que Jesus faz a pedido do seu discípulo depois que volta de orar. E nós não chegamos a falar muito sobre isto, mas vou apenas também pincelar nesta introdução, de que se nós atentarmos, uma coisa interessante aqui, se Jesus acabou de voltar de orar, e então encontra seus discípulos, significa que ele foi orar sozinho. E isto é confirmado pelo próprio pedido do discípulo. Ao pedir, Jesus, ensina-nos a orar. Se eles fossem com Jesus para orar, eles não precisariam pedir isto, não é? Eles estariam ali com Jesus e a resposta de Jesus provavelmente seria, vocês não me têm visto orar? Por que é que ainda preciso ensinar-lhes? Vocês veem-me orar. Só que isto mostra que Jesus, quando ele ia orar, ele fazia, como vai dizer no Evangelho de Mateus, ele retirava-se. Ele ia para um lugar sozinho, onde estava ele e o Pai. E então, o que o texto vai dizer é que quando Jesus retorna deste lugar, os seus discípulos que conhecem a Jesus e veem o fruto da oração de Jesus, dizem a Jesus, Jesus, nós queremos aprender a orar como oras. Nós não vamos invadir este sítio, nós não vamos quebrar a privacidade da tua oração com o Pai, porque este é o teu direito e é assim que a oração deve ser feita. E Jesus ensina também pela ação, porque ele não ora na frente dos outros, mas ele retira-se para orar. Mas então, Senhor, nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar. E também vimos como a dimensão, existe aqui uma dimensão de que ao ensinar para orar, todo mestre ensinava uma oração aos seus discípulos. E esta oração, na verdade, era uma espécie de um compêndio central, aquilo que é o mais importante e que marca a teologia que era ensinada por aquele mestre. Então, quando eles pedem para ensinar a orar, e ele mesmo faz a comparação, Senhor, assim como João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, ensina-nos a orar. Ensina-nos o que é o mais importante. Ensina-nos qual deve ser a nossa atitude quando nos aproximamos do Pai. Aquilo que deve ser o que está em nossa mente, em nosso coração, quando nos aproximamos do Pai. Que palavras devem sair da nossa boca quando falamos com o Pai. E então Jesus começa a ensinar esta oração. E esta manhã chegamos ao verso 4. E então haveremos de ler Lucas, capítulo 11, não apenas o verso 4, assim como temos feito todas as semanas, vamos ler do verso 1 ao verso 4, todo este trecho, toda esta perícope, mas depois haveremos novamente de nos atentar ao verso 4. Lucas 11, de 1 a 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou.
Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém. E então, esta manhã, quando nos aproximamos do verso 4, o verso 4 que normalmente poderíamos dizer e pensar que é um verso curto, mas que, como nós temos estudado, nós percebemos que a verdade é que é um verso muito profundo e muito rico. Porque no verso 4, vamos ler aqui: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E aqui, se calhar, então, podemos dividir este verso em 3 partes. A primeira parte, então, a qual nos aproximaremos hoje. Esta primeira parte que diz: perdoa-nos os nossos pecados. E porquê? Isto é algo que devemos parar aqui e que devemos estudar apenas o perdoa os nossos pecados. Porque, meus irmãos, esta é a parte, entre aspas, se é que podemos dizer assim que há partes, não é? Porque o Evangelho é um só, como o apóstolo Paulo vai dizer. Ele é um todo, ele não é uma mensagem fragmentada. Mas quando falamos de pecado e de perdão, esta é a parte que mais afronta o nosso tempo, o pensamento do nosso tempo, a ética, a moral, os valores da nossa sociedade e das pessoas ao nosso redor. A ponto de nós já termos ouvido de pessoas que se dizem crentes, porque nós não temos como garantir de facto quem é crente ou quem não é, só é a pessoa entre a pessoa e o Senhor, mas a dizerem: eu não vou dizer a ninguém que é pecador. Eu não posso dizer isto a esta pessoa. Como é que eu vou dizer, então, agora, a esta outra pessoa: olha, é que és um pecador e precisas do perdão de Deus? Mas, meus irmãos, como é que haveremos de pregar a mensagem do Evangelho? E ainda quando estudávamos o capítulo 10, vimos sobre isto, só falar da boa nova, que Jesus manda que eles vão e falem a boa nova. E vimos aquele contexto onde Jesus mesmo vai dizer que existem lugares e pessoas que vão receber, que ele vai dizer, quando entrarem na cidade, entrarem numa casa, digam: paz seja convosco, se a paz repousar. Falamos sobre isto, não é? De que não é místico, mas de que de facto é que as pessoas recebem no sentido de que elas percebem e entendem o Evangelho de paz. Mas Jesus vai dizer também que existem lugares onde não vão receber a mensagem do Evangelho. E nós falamos sobre isto e a razão. Porque a verdade, meus irmãos, é que se a pessoa, e falamos sobre o que é boa nova, e que uma boa nova, ela só é uma boa nova a depender do seu contexto. Se eu disser agora, e os irmãos, por exemplo, vou dar um exemplo diferente daquele que dei naquele dia. Se ao acabar este culto ligarem-me e dizerem: Senhor Marcos, boa tarde, aqui é da Vodafone, e já está marcada a instalação para a vossa internet amanhã na sua casa. Isto é uma boa notícia? É uma boa notícia que amanhã já está marcada a instalação da internet na minha casa? Não, eu não contratei a Vodafone. Eu não pedi para ninguém a minha casa instalar nada. Isto não é uma boa notícia. Agora, se eu tivesse solicitado uma instalação e tivessem a ligar a dizer: olha, conseguimos adiantar e amanhã já está. É uma boa notícia. Olha, obrigado, fico feliz. Olha, estava a dizer que não sabia, não tinha prazo. Agora já amanhã, que coisa boa, não vou ficar sem internet. Percebem como uma boa nova, ela só é uma boa nova dentro do contexto. E que, portanto, este é o problema. Por isso é que nós não temos mais igrejas cheias como tínhamos, se calhar, aqui há alguma centena de anos atrás. Porque o problema é que no nosso tempo as pessoas não se percebem como pecadoras. E por não se perceberem como pecadoras, obviamente não precisam de perdão. E não precisam de alguém que lhes salve. Então quando nós aproximamos das pessoas e dizemos: Jesus ama-te, a pessoa diz: mas é claro, todos amam-me, eu sou uma pessoa espetacular. Mas Jesus veio para perdoar-te. Ele veio para morrer no teu lugar. Morrer no meu lugar? Mas por que veio morrer no meu lugar? Não, porque merecias a morte. Eu? Não. Está a confundir com outra pessoa, está bem? Desculpe. Porque as pessoas não se veem como pecadoras. Não se percebem como tendo uma dívida para com Deus. E então, esta parte é uma parte que afronta. E agora percebam, a afronta é mesmo isto, não é? A afronta, quando nós falamos de afronta, é de vir de fronte. É vir de frente. Que vai colidir com tudo o que é o valor que nós ouvimos e aprendemos e vemos na nossa sociedade em nosso tempo. Por isso, meus irmãos, percebam, Jesus quando ensina, ele diz: devem orar, perdoa os nossos pecados. Não é, desculpa os nossos equívocos. Percebem como é que pode parecer que... Mas não é a mesma coisa, pastor? Absolutamente não. Desculpe não é a mesma coisa que perdão. E pecado não é a mesma coisa, certamente, do que equívoco. Equívoco é uma coisa menor, não é? Equivoquei-me. Eu achava que o culto começava às 11 e por isso que cheguei às 11, mas equivoquei-me, porque afinal começava às 10h30. Equivoquei-me.
Olha, eu achava que era para virar agora nesta rua, mas afinal não era, era para virar na rua seguinte, equivoquei-me. Não tem nenhum grande... Agora, uma pessoa que mata alguém não pode chegar no tribunal e dizer foi um equívoco, eu matei por equívoco, foi um equívoco que eu apanhei aquela faca e esfaqueei aquela pessoa 10 vezes. Desculpe-me, obviamente não foi equívoco nenhum, sabias muito bem o que estava a fazer. Não é um equívoco, é pecado. Não é desconsidere os meus deslizes, foi um deslize. A palavra saiu errada, eu não quis dizer exatamente isto, foi apenas um deslize. Ou então foi no ímpeto, na hora eu estava um bocado irritado, mas eu não queria efetivamente dizer isto. Desculpe-me lá, desconsidere este meu pequeno deslize. É mesmo, perdoa os nossos pecados. E o que é que nós conseguimos aprender com isto que Jesus nos ensina, que devemos orar a Deus, Pai, perdoa os nossos pecados? A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele é o padrão para todas as coisas. Nós podemos olhar, tu podes olhar hoje para a tua própria vida e até podes ter a impressão de que a tua vida está muito boa e de que de facto, olha, desculpa pastor, mas é que, pronto, o pastor se calhar não conhece a minha vida, não é? Então deixa-me lá dizer, pronto, pastor, é que a minha vida pronto, não tem mesmo nada, não tem mesmo nenhum pecado, não tem mesmo nenhum... E meus irmãos, eu digo isto com o meu coração alegre. E vou dizer isto, e os irmãos vão perceber. Não estou alegre que os irmãos tenham pecado, mas estou alegre pela força do exemplo. Porque eu sei que quando nós vamos, seja à igreja ou a qualquer lado, e era suposto começar em 1 hora e atrasa, era suposto as coisas estarem prontas e de repente acontece aqui alguma coisa e as pessoas precisam andar às voltas para consertar, como eu tive que agora no começo deste culto, não é? Tive que andar ali embaixo a tirar cabos, a colocar cabos, depois nós conseguimos fazer o som funcionar e estava a fazer um barulho insuportável nas colunas. Eu tive que descobrir de onde era para tentar e conseguimos. Eu sei que houveram irmãos que se calhar neste momento pecaram. A dizer, olha, agora veja lá isto. Era suposto começar às 10h30, já são 10h38 e ainda não começamos. Era suposto isto já estar pronto, não é? E como é que agora que estão a ver ali se os cabos funcionam ou não funcionam? Mas agora veja lá, senhora. E aquela nota que o pastor deu quando ele, olha lá, desafinou. Meus irmãos, nós pecamos o tempo todo. Nós pecamos o tempo todo e o que Jesus vai nos ensinar é que nós devemos pedir perdão. Por isso eu honestamente peço perdão aos irmãos. Porque, de facto, coisas aconteceram e às vezes acontecem que nos surpreendem, não é? Como foi hoje. O som tem estado a funcionar desde que nós instalamos, está tudo bem. Hoje, quando ligamos o som e passamos o som exatamente antecipadamente, para ter certeza, sempre fazemos isto, para não chegar na hora que agora começamos o culto e está mal e, olha, já não há volta a dar, não é? Não vamos parar o culto para consertar. Então, quando começamos, vi que não estava a sair o som desta coluna, fui tentar perceber o que estava a passar, e aí no fim percebemos outro problema, e outro problema, e outro problema, mas ainda assim conseguimos resolver tudo para a glória de Deus. Mas ainda assim eu peço perdão aos irmãos, porque de facto era suposto e era o certo que estivesse tudo pronto e aqui a hora tivéssemos começado o culto. E peço perdão aos irmãos por isto. Mas percebam quantas vezes nós somos tão sensíveis, que nós, às vezes por coisas muito pequenas, nós pecamos. Às vezes é uma vaga no centro comercial, é uma fila que estamos em algum sítio, é alguém que está a atender e que simplesmente não nos dá bom dia e nós achamos, olha, bom dia, não é? Comece com bom dia, tem educação. E nós será que estamos a ter educação ao dizer desta maneira? Será que não estamos também a pecar porque não percebemos se calhar o que a outra pessoa está a passar do outro lado? E que esta pessoa se calhar não está a dar bom dia porque o dia dela de facto não está a ser nada bom e não tem nada a ver consigo. Às vezes é um problema que ela tem em privado e que ela está ali apesar disto porque tem que estar, porque tem que trabalhar. E nós ainda a tratamos ainda mal, mais uma vez. Ainda ajudamos a colaborar, a colocar ali mais um problema nesta balança. E pecamos e a fazemos pecar. E andamos aqui assim, não é? Andamos a pecar e a fazer os outros pecar. Porque eu digo, olha, Cássio, anda cá. Não sabes o que o Lucas fez esta semana? E então eu estou a pecar, estou a fazer o Cássio pecar. A pecar porque eu estou a pecar porque estou a falar mal ou a falar pelas costas de Lucas e o Cássio está a pecar porque me está a ouvir e certamente o Cássio ainda vai ficar tentado a chegar em casa e dizer, olha, Amanda, não sabe o que o pastor disse. E isto depois então anda a dar a volta e as pessoas todas aqui, um a falar com o outro e aí no final a Gabriela fica a saber e diz, mas o que o pastor está a falar do Lucas? E aí fala com o Lucas e o Lucas vem e depois então, olha, um a pecar e a fazer o outro pecar. Porque não conseguimos nos controlar e controlar a nossa atitude. E muitas vezes não conseguimos sequer chamar isto de pecado, porque dizemos, não, eu não pequei, eu só estava a comentar uma coisa com o Cássio. Ou então, quando queremos botar aquela armadura ou aquela veste de crente, não, era um pedido de oração, eu estava a dizer para o Cássio para orar pelo Lucas. Era só isto. Não era nada, não estava a fazer aqui nenhuma... Era mesmo só um pedido de oração. Se ele percebeu mal, se ele fez... eu vou ter que falar com ele. Cássio, não era para fazer, estavas aqui, eu falei um pedido de oração, mas tu estavas aí.
E ainda andamos a apontar o dedo. E depois, no fim, é um apontar o dedo ao outro, que aponta o dedo ao outro, que aponta o dedo... Meus irmãos, Deus é o padrão de todas as coisas. Lembram-se qual foi o pecado original? O pecado original foi o desejar conhecer o bem e o mal. O homem não conhecia o bem e o mal antes de comer do fruto da árvore do bem e do mal. É exatamente isto o que o texto de Gênesis nos vai dizer, que a tentação do diabo é esta. A enganar o homem, a dizer, Deus não quer que comam do fruto para que não conheçam o bem e o mal e não sejam como Ele, que é conhecedor e capaz de discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque se o homem antes de comer do fruto, não conhecia bem e mal, o que o homem conhecia? A Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Hoje, meus irmãos, muitas vezes nós dizemos, e como pastor tenho certeza, é uma das perguntas mais comuns que as pessoas nos fazem. É quase que diária. Qual é a vontade de Deus? Será que isto é a vontade de Deus? Será que aquilo é a vontade de Deus? Será que eu estou na vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. E as pessoas falam muito da vontade de Deus. Mas a verdade é que Adão e Eva, no Éden, antes de comerem o fruto, tudo o que eles conheciam era a vontade de Deus. E lembram-se quando na semana passada nós falamos, não é, sobre as posições de quando nós temos, não é? Que quando não temos nada, nós reclamamos, oramos ao Senhor e dizemos, parece que o Senhor esqueceu-se de mim. E então, quando temos tudo, nós esquecemos-nos do Senhor, porque afinal já temos tudo, já não precisamos dele. E quando o Senhor dá-nos aquilo que nós precisamos, começamos a reclamar com Deus, como foi o povo também, quando estava no deserto, porque nós dizemos, Senhor, já estamos fartos de maná, não é? Nós temos o que é suficiente. Mas uma carninha caía bem, não é? Um bacalhauzinho, se faz favor. Aqui não é diferente. Porque o homem, ele tinha tudo, ele sabia a vontade de Deus, ele estava a viver a vontade de Deus, ele caminhava com Deus, tinha comunhão com Deus, mas afinal... E aí a desculpa que nós damos, não é? É que eu não quero incomodar a Deus. Se eu souber o bem e o mal, ao invés de ter que ir a Deus, a perguntar, Deus, qual é a tua vontade? Eu vou conhecer o bem e o mal e eu mesmo vou ser capaz de dizer, então, olha, eu já sei qual é o certo e agora já sei o que tenho que fazer. Esta é a mentira que o diabo faz para Adão e Eva. E assim eles comem, porque desejam conhecer o bem e o mal e desejam ser como Deus. E então o homem acreditava que ele poderia julgar todas as coisas por si. E não é isso que nós achamos ainda hoje? E não é este o problema que nós acabamos de dizer do pecado? Não, mas isto não é pecado. Não. O que a Bíblia diz? Não importa o que a Bíblia diz. E já existem hoje pessoas a dizerem, não, ok, a Bíblia diz isto, mas é porque a Bíblia é um livro antigo, é um livro de outra cultura. Não, pronto, hoje em dia isto já não se aplica. Ok, tudo bem. Não se aplica porque onde que a Bíblia diz que hoje isto não se aplica? Não, a Bíblia não diz que hoje não se aplica. Mas também, mas eu uso o meu bom senso. Eu uso o meu conhecimento do bem e do mal para julgar todas as coisas. E então agora, aquilo que Deus me diz na sua palavra, que é a sua vontade, eu já não preciso disto, porque conheço o bem e o mal. Sou capaz por mim mesmo de julgar. Então agora eu preciso dizer que afinal então devemos aceitar pessoas transgênero na igreja, devemos fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, porque afinal este é o nosso tempo. Não podemos aceitar este livro que é antigo, que é de outra época, de outra cultura, que não aceita estas coisas, mas é por outra razão. Está tudo bem, nós respeitamos este livro, mas no nosso tempo a verdade é outra, não é? Eu conheço bem o mal, deixa-lhe dizer, esta é a verdade. Tentados por nós mesmos. E talvez o irmão, a irmã, talvez no seu coração, quando dei estes exemplos, tenha pensado, é verdade, como é que essas pessoas tão más podem fazer isto, não é? Inclusive tem um irmão aqui da igreja que eu tenho certeza que ele não diz, mas ele... Percebe? Ou seja, somos capazes rapidamente de dizer que é verdade, não podemos fazer isto com a Bíblia está correta, e de repente começamos a apontar dedos e a pecar do mesmo jeito. Queremos dizer, não, mas eu que sou o guardião, aquele ali não. Então já caímos no mesmo equívoco, no mesmo pecado que o outro. Porque nos achamos melhores. Então nós agora já estamos a julgar, e estamos a fazer o mesmo que ele. Não julgamos da mesma maneira, não julgamos das mesmas coisas, mas ainda assim cometemos o mesmo equívoco de, ao invés de olhar para a palavra, queremos olhar para nós mesmos e a nossa própria maneira de ver o mundo, de perceber as coisas, e começamos a apontar dedos, começamos a julgar, começamos a dizer o que é bom e o que é mau, começamos a negociar verdades na palavra de Deus. Sim, isto aqui, obviamente, o pastor tem razão, isto aqui é um absurdo. Agora, aquilo ali outro, pronto, isto aqui, né? Aquilo valia para aquela altura, para esta hoje já não vale. E usa o mesmo argumento que aquele outro vai usar. Naquilo que nós dizemos que o argumento dele é mau. E julgamos e fazemos o mesmo papel que Adão queria fazer.
Mas, meus irmãos, nós já falamos aqui sobre isso quando estudamos o livro de Romanos, quando Paulo vai dizer que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente e o que isto significa, ou quando lemos o Salmo 1 e estudamos aqui o Salmo 1 durante alguns meses nos nossos estudos bíblicos à noite. Exatamente quando nos mostra que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, porque a sua mente, o seu coração estão cheios da palavra do Senhor, não dos seus próprios pensamentos. Porque nós, como criaturas, somos limitados e sempre seremos limitados. Então, somos limitados no conhecimento e somos limitados na gestão do conhecimento. Não só somos limitados com a nossa percepção do mundo, mesmo com aquilo que nós temos de percepção, somos limitados na maneira de lidar com isto e pensar isto. Portanto, somos absolutamente limitados. Então, como que seres limitados vão se achar capazes de julgar todas as coisas? Sempre nos vai faltar algo, sempre nos vai faltar uma informação, uma perspectiva ou uma gestão, uma conclusão correta, mesmo diante dos factos. Nós não conhecemos e, portanto, não podemos ser nós o padrão. Apenas aquele que conhece todas as coisas de forma plena pode discernir verdadeiramente o bem e o mal. E então, por isso é que nós precisamos perceber que Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, aquele que é o conhecedor de todas as coisas, Ele é o único capaz, efetivamente, de discernir o bem e o mal. E, portanto, Ele e a Sua palavra são o único padrão absoluto. E que a realidade também é esta. Porque em nosso tempo, nós vemos um tempo de que as pessoas muito facilmente negociam a dizer, mas é que não existem absolutos. Existem. Porque se Deus criou todas as coisas e criou com um propósito e conhece todas as coisas, Ele é o absoluto de todas as coisas. E então, Ele é o nosso padrão. A segunda coisa que aprendemos é que nós, então, diante desta realidade de que existe um padrão, nós só podemos nos reconhecer e ver que somos pecadores. E então, aquilo que Jesus nos ensina é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A palavra é mesmo arrepender. Arrependimento, ele é o desejo profundo de mudar de atitude. Não apenas um sentimento de remorso. Sabem a diferença? Conseguem perceber a diferença entre o sentimento profundo de arrependimento e o remorso? O remorso é aquele que foi apanhado. O remorso é aquele que não teve o resultado que desejava ter. E então, na verdade, é que ele não está arrependido. Não é que ele deseja mudar de atitude. É que ele, na verdade, está com um remorso de ter feito desta maneira, muitas vezes por isto, porque foi apanhado, por exemplo. Ou, novamente, porque não teve o resultado que esperava ter com aquilo. Mas não é que, de facto, a pessoa está arrependida. E eu volto sempre para a ideia da escola, porque às vezes são alguns exemplos mais suaves, não é? Quando existe um aluno, por exemplo, a colar do outro, e o professor apanha, e ele então diz, professor, perdoa-me lá, eu não faço mais. Esta pessoa está arrependida? Não, só foi apanhada. O que é que ele vai dizer? Professor, que pena que apanhaste. Ei, fogo, olha, na próxima eu vou ter mais cuidado para que o professor não me apanhe. Seria absolutamente honesto. Seria absolutamente honesto se o dissesse, porque provavelmente é isto que está no coração deste jovem, não é? Mas ele não vai dizer isto, absolutamente. O que vai dizer? Professor, me perdoe, não era a minha intenção, é que aconteceu, eu estava aqui a espreguiçar, olhei para o lado e vi, não é? E já que depois que vi não podia deixar de ver, não é? E aí, como eu vi que estava certa e a minha estava errada, eu pus a mesma resposta, mas não era a intenção. Quando na verdade não há arrependimento nenhum. Quando na verdade não há arrependimento nenhum. E eu digo sempre isto, meu irmão, quer ver a prova de arrependimento? A prova de arrependimento deste jovem seria se ele levantasse quando apanhado pelo professor e dissesse, professor, é verdade, eu estava a colar, tens razão, e eu não deveria fazer isto. Eu reconheço que o que eu fiz é mal, é indevido, e que a punição devida é que eu ganhe 0 nesta prova, portanto, professor, está aqui a minha prova, olha, me perdoe. E deixava a sala, absolutamente. Porquê? Eu digo isto, um ladrão arrependido entrega-se à polícia. O ladrão arrependido não é aquele que espera que a polícia então não o prenda porque ele está arrependido. Isto não é arrependimento. Não é aquele que diz, olha, eu roubei, então devolve lá. Mas que não quer cobrir os danos do mal que fez, do mal que causou. E que percebe que o dano muitas vezes não é só o dano material, mas que é um dano que excede, porque cria uma situação para outra pessoa de insegurança, de desconforto. E quantas coisas mais? O verdadeiro arrependimento, ele repara, ele volta atrás, ele reconhece que é merecedor de punição.
E ele deseja viver um novo caminho diferente. Este é o verdadeiro arrependimento. E é isto que somos chamados a fazer. A nos arrepender. Mas, meus irmãos, deixe-me dizer, arrependimento também não é dizer como às vezes nós ouvimos, não é? Pessoas a dizerem, sim, ok, está bem, perdoe-me lá. Eu reconheço que se calhar a minha atitude não foi a melhor. Isto também não é um pedido de perdão. Isto também não é um arrependimento genuíno. Porque se a pessoa diz, se calhar a minha atitude não foi a melhor, significa que ela não reconhece. A minha atitude não é se calhar. Exatamente, a minha atitude foi má. E eu agi mal. Portanto, estou de facto arrependido. Arrepender-se é reconhecer a sua condição absolutamente miserável. E por isso que hoje em dia, no nosso tempo, já não se fala em arrependimento. Porque a verdade é que não calha bem dizer que as pessoas são pecadores miseráveis que necessitam que até mesmo que seja o Espírito Santo de Deus a as convencer disto, para que Ele as conduza ao arrependimento genuíno. Pois a realidade é que nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos ir lá ter. Sabe por quê? Porque somos arrogantes, pretensiosos, cheios de nós mesmos, cheios do conhecimento do bem e do mal, julgadores de tudo conforme as nossas próprias verdades. E ninguém quer dar esta mensagem, porque ninguém quer ouvir esta mensagem. E o nosso mundo diz algo completamente diferente disto. Porque não creem na palavra de Deus, porque é esta a verdade e é este o verdadeiro Evangelho. A palavra é mesmo pecado. Devemos nos arrepender e arrepender do pecado. Como nós falamos, não é um equívoco, não é um deslize, não é uma desatenção ou qualquer outra palavra que consigas achar na tua mente, eventualmente, para fugir da palavra pecado. E deixe aqui fazer um pequeno parêntese. E também não resulta dizer, é que eu não sabia. É que eu não sabia que isto era pecado, eu não sabia que isto era errado. E aqui eu trago um conceito muito antigo, um conceito milenar, existia desde a Grécia Antiga, o próprio Lucas sabia disto, isto valia também mesmo no mundo hebraico para a lei de Deus, isto valia no mundo romano, tanto os romanos também eram assim, que é, não adianta evocar, é que eu não sabia da lei. E quantos muitas vezes ainda hoje o fazem, não é? Se calhar param ali o carro, num sítio proibido, porque vão rapidamente, eu vou rapidamente ali ao mini preço, eu vou mesmo muito, é muito rápido, é mesmo, pronto, não é nada. E mete o carro num sítio onde é proibido estacionar. E quando volta, está ali o senhor ali da Porte Park a anotar ali uma coimazinha, não é? Porque estava parado em lugar proibido. E então o que dizes ao senhor? Desculpe lá, é que eu não sabia que aqui era proibido estacionar. Muitas vezes embaixo de uma placa, em cima das linhas amarelas pintadas que nos dizem que ali era proibido parar. Mas dizemos, desculpe-me, eu não sabia que era proibido ali. E tentamos usar este argumento, mas deixe-lhe contar uma coisa, que se depois tiverem alguma dúvida, podem perguntar à irmã Cristina, ao irmão Joel também, que são advogados, que é, diante de um juiz, existe um princípio jurídico que é, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Por isto é que toda lei ela é publicada. Publicada significa tornada pública. Ninguém pode dizer, eu não sabia desta lei. Eu não sabia que esta lei existia. O que vão dizer é, então se calhar devia ter ido e lido as leis. Mas quem é que lê as leis? Bom, aí é um problema teu, não é o problema da lei, não é o problema do legislador, não é o problema do sistema judiciário. Nós, como cidadãos, o que a lei vai dizer é que cada um de vós, como cidadão, é obrigado a conhecer as leis. Sabiam disto? Toda ela. E que não podem alegar, sob nenhuma circunstância, o desconhecimento da lei. Isto vale em Portugal, vale no Brasil, vale na América, vale em qualquer país do mundo civilizado. Ninguém pode dizer, eu não sabia, por isso é que eu fiz. De qualquer maneira, vai sofrer a mesma pena. Inclusive, se disser isto, ainda está a assumir que de facto fez, pronto, ainda, o caso anda mais rápido. Olha, assumiu que cometeu o delito. Não é? Disse que eu fiz porque eu não sabia, então assumiu que fez. Pronto, então muito bem. Então é mesmo culpado de o ter feito. Assumiu aqui a culpa. A mesma coisa vale para a palavra de Deus e para a sua lei. Deus estabelece o padrão. E, portanto, nós quando erramos não podemos dizer, Senhor, desculpe, eu não sabia. Meus irmãos, eu vou dizer, é muito mais breve ler a Bíblia e compreender a lei do Senhor do que a lei do nosso país. Existem muito mais leis no nosso país do que existe na Bíblia. Portanto, assim como não podem dar desculpa para o nosso país, também esta desculpinha não vai funcionar com o Senhor.
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a lei do Senhor. E temos a obrigação de a cumprir. Por quê? Porque Deus determinou assim. Nossas crianças estão a aprender ali o catecismo infantil, onde elas aprendem uma pergunta que é: por que as coisas são como são? E os irmãos sabem por que as coisas são como são. Por que as coisas são como são? Tudo no mundo. Por que as coisas são como são? Porque Deus decretou assim. Fim de conversa. É muito simples. E a verdade é que elas já percebem isto. Muitas vezes, elas mesmas perguntam: pai, por que esta coisa é assim? Eu digo: por que as coisas são como são? E elas já respondem: porque Deus decretou assim. Eu falei: pois, exatamente. Porque Deus decretou assim. Então, por que isto é assim? Porque Deus decretou assim. Pronto, depois vamos a outra resposta, não é? Uma resposta talvez a dizer mais aquilo que nós conhecemos, do nosso conhecimento, mas a verdade é que, antes de tudo, precisam perceber que as coisas são como são, porque Deus decretou assim. Por que hoje está quente? Por que tem dias que chovem e outros dias que não? Estas semanas teve uma pergunta exatamente esta. Por que há dias que chovem e dias que fazem sol? Eu disse: porque Deus decretou assim. Porque Deus quis que esse dia chovesse, Deus quis que aquele dia fizesse sol. Ah, mas e a meteorologia? Pronto, a meteorologia nós vamos lá, pronto, podemos explicar. Olha, às vezes acontece que tem aqui e evapora o calor e vai fazer a nuvenzinha e aí depois, com a condensação, aquilo vai cair, vai fazer chuva. E aí depende dos ventos, depende da temperatura, depende da pressão. Mas isto só é assim, por quê? Porque Deus decretou assim. Portanto, Ele é o padrão. E se nós quebramos o padrão, a palavra é pecado. Meus irmãos, Mateus 5, 17 a 20, Jesus vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus está a falar com seus discípulos, conseguem perceber? Tanto que ele está a falar de reino dos céus. Ele está a falar de reino dos céus. Ele não está a falar dos que vão para o inferno. Tanto que no final ele ainda vai dizer: se a vossa justiça não exceder a dos ímpios, a daqueles que não vão entrar no céu, aqueles que são de facto impiedosos, que são entregues às suas próprias vísceras, se a vossa justiça não for superior a deles, podes até ser salvo, amigo, mas vai ser o menor no reino dos céus. E aqui o que ele quer dizer com isto não é como se eu fosse haver uma hierarquia no reino dos céus. O objetivo dele é mostrar que, de facto, é nossa obrigação. E que se somos salvos, nós não somos salvos pela lei e pelo cumprimento da lei. Mas sendo salvos pela graça, agora nos sentimos compelidos. Nos sentimos puxados, movidos a cumprir a lei. Porque ele vai mesmo dizer: eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. E por que somos compelidos a cumprir? Porque nós sabemos que nós somos incapazes. E sabemos que não é pelo nosso cumprimento da lei que seremos salvos. Mas nós sabemos que nós temos o Espírito daquele que cumpriu todas as coisas. E que, portanto, nós, por nós mesmos, não conseguiremos cumprir. Mas que o Espírito Santo em nós, a transformar o nosso coração, a guiar as nossas vidas, os nossos dias, os nossos pensamentos, Ele em nós, Ele é poderoso para fazer. E Ele, dia a dia, nos vai ajudar a caminhar e aprender a viver de forma que agrade ao nosso Senhor. E então, a terceira coisa que nós precisamos, que podemos aprender com este texto, é que nós precisamos então pedir perdão. Porque se nós reconhecemos o padrão de Deus, reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos do nosso pecado, agora então o próximo passo é que nós precisamos pedir perdão. Porque quando nós pecamos, meus irmãos, nós ofendemos a Deus, a sua natureza e a sua santidade. E só Ele, portanto, é poderoso para verdadeiramente nos perdoar. E é isto que Jesus nos ensina aqui. Que quando nos aproximamos do Senhor, devemos nos aproximar com um coração que reconhece o seu pecado, que arrepende-se do seu pecado e aclamar pelo perdão do Senhor. 1 João 1, 5 a 10. Ora,
A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se no seu coração ou na sua mente, enquanto falamos sobre isto, o irmão já continua a pensar, mas é que eu não tenho pecado, eu tenho vivido uma vida sem pecado. Meu irmão, deixe-lhe dizer, a palavra de Cristo não está em vós. Porque estás a fazer de Deus mentiroso, porque a palavra de Deus diz, todos pecaram e todos pecam. A nossa atitude correta deve ser a atitude de reconhecimento, de arrependimento e de pedir e clamar por perdão. E eu digo, mesmo perdão. Porque quantas vezes nós dizemos, eu vou pedir perdão àquele irmão. Eu preciso pedir perdão à minha mulher hoje. E então eu vou pedir perdão a ela e digo, olha, amor, desculpa lá. Sabe o que eu ensino meus filhos? Desculpe lá não é pedir perdão. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Desculpe lá exatamente. Desculpe lá é para um deslize. Desculpe lá é para um equívoco. Desculpe lá é, olha, eu não tinha percebido. Desculpe lá é, eu não ouvi bem. Desculpe lá. Mas quando eu preciso pedir perdão, eu preciso olhar no olho e ser capaz de dizer, olha, eu preciso que perdoe-me. Porque o perdão é o reconhecimento, eu sei que eu errei. Eu não estou a dar desculpa nenhuma, muito pelo contrário, eu reconheço o meu equívoco. Estou arrependido, o meu desejo é mudar de atitude, é mudar de comportamento. Portanto, quando eu digo perdoa-me, o que eu estou a dizer é, e vigia-me para que eu não faça. E se eu fizer novamente, cobre-me. Porque eu estou, ao pedir perdão, fazer a promessa de que o meu comportamento será diferente aqui adiante. Então, quando eu digo perdoa-me, o que eu estou a dizer é, eu reconheço que errei, sem desculpas. Eu desejo ter uma atitude diferente. E eu preciso que perdoe-me. Não há nada que eu possa fazer. Eu reconheço que o que eu preciso é perdão. Por quê? Porque não há nada que eu possa fazer. Eu vou fazer tudo o que eu puder. Mas eu percebo que mesmo eu fazendo tudo o que eu puder fazer, no fim, o que eu preciso é de perdão. Porque o que eu fiz precisa é ser perdoado. E então, portanto, a partir de agora, inclusive, se eu fizer novamente, mas não havia pedido perdão? Se pediste perdão é porque estavas arrependido. Então, se estavas arrependido é porque querias mudar de atitude, mas estás a ter a mesma atitude. Não vá lá ter. Estás quase lá. Porque também o pedido de perdão é para que possamos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, caminhar uns com os outros. Por isto, é mesmo perdão. Não é desculpe lá. Olha, às vezes nem usamos palavras, não é? Simplesmente olhamos e dizemos, olha, como se com isto estivéssemos a dizer qualquer coisa. E não estamos. Precisamos abrir as nossas bocas. Sejam os primeiros a dizer, olha, perdoa-me. Perdoa-me pelo que fiz. Perdoa-me pelo que disse. Perdoa-me por este comportamento, ou aquela forma, ou aquela atitude. E por fim, quarto e último, aprendemos que é em Cristo que temos perdão. É em Cristo que temos o verdadeiro perdão. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O verdadeiro perdão só está em Cristo. Porque, novamente, quando pecamos, nós não só pecamos contra o nosso irmão, não pecamos contra a igreja, mas pecamos contra Deus. Porque quem é o padrão é Ele. E o que é que isto faz? Isto faz que então o nosso comportamento com o nosso vizinho não depende de quem o nosso vizinho é, mas depende de quem Deus é. E não é isto que tentamos ensinar às nossas crianças, que tentamos ensinar aos nossos filhos. Quantas vezes eu preciso dizer aos meus filhos, então o que é que fizeste? Bateste na tua irmã? Eu bati, mas porque ela bateu-me primeiro.
E a Andressa às vezes até briga comigo, diz assim, amor, mas isto parece que está injusto. Porque então, vou dar aqui um exemplo, não é? A Ana bate na Laura. E então eu vejo, Ana, o que aconteceu? E ela diz, é que a Laura bateu-me primeiro. E então eu brigo com a Ana. E ela, amor, mas foi a Laura que começou. Sim, a Laura começou, e já vou lá chegar. Mas a Laura ter batido na Ana não dá direito à Ana de bater na Laura. Porque o nosso comportamento com o outro não pode estar baseado no como o outro nos trata, mas está baseado sempre em quem Deus é. Aquele irmão olha-me torto, por isso que eu nem falo com ele. O meu comportamento não está baseado em como o irmão trata-me a mim, mas em como Deus trata-me a mim. Por isso, não importa se o irmão não me olha bem, não importa o que o irmão pensa de mim, não importa o que o irmão diz de mim, eu o vou tratar como eu creio que ele deve ser tratado, ou como Deus o olha e como é digno de ser tratado. Eu não vou mudar por conta da maneira como o outro age. Porque se assim for, coitados de nós, quando agirem conosco quando nós merecemos. E eu não sei de tudo. E ainda bem que não sei. Mas eu tenho certeza que cada um dos irmãos sabe muito bem que existem momentos, situações, questões da sua vida que se fossem tratados como deveria, se querem dizer, não, agora, pronto, então realmente vamos aqui negociar, porque deixa estar. Nós quando pecamos, não pecamos apenas porque pecamos contra a pessoa, sim. Podemos pecar contra o irmão, podemos pecar contra a igreja, podemos pecar sim, e pecamos, e precisamos pedir perdão também. Mas nós pecamos contra Deus. Todo o pecado é contra Deus. Porque é Ele que nos fez e nos criou e que determinou como as coisas deveriam ser. É Ele o verdadeiro conhecedor do bem e do mal. Que é de facto capaz de discernir e dizer, não vás por aí. Ainda que nos pareça que não há nenhum problema. E quantas vezes ouvimos esta frase, não é? Mas não há problema algum. Mas isto aqui não há nenhuma maldade nisto. Não, pronto, não. E então, em Cristo temos perdão verdadeiro. E para isto precisamos fazer isto que Ele nos diz. Precisamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. E aí, meus irmãos, entra a parte mais difícil desta pregação. Que é esta conclusão. Por uma razão muito simples, e os irmãos vão perceber. Porque, novamente, Jesus não ensina, quando orarem, digam, Senhor, perdoa-me os meus pecados. Achavam até aqui que estava difícil. Mas, pastor, isto que o pastor pregou hoje é um bocado difícil, não é? Afinal, eu vou ter que pedir perdão, eu tenho que olhar a lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor, eu não tenho desculpa de dizer que não conheço, eu preciso reconhecer que sou pecador, reconhecer o meu pecado, eu preciso arrepender-me do meu pecado, eu preciso pedir perdão a Deus pelo meu pecado. Pastor, isto é difícil. Meu irmão, esta é a parte fácil. A parte difícil encontra-se quando nós percebemos que o que Jesus nos diz é, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Eu vou fazer uma pergunta e fazer uma colocação breve. Quando foi a última vez que te levantaste na igreja e disseste, eu preciso do perdão do Senhor, porque eu tenho pecado nisto e naquilo? Quando foi a última vez? Eu vou até desenvolver a pergunta, porque eu vou desenvolver a pergunta a partir da minha perspectiva, e eu sou honesto com os irmãos. Alguma vez já viram, já estiveram em algum culto, ou em alguma reunião onde isto foi feito? Onde as pessoas se levantavam e diziam, eu preciso do perdão do Senhor, porque eu tenho pecado nesta área, porque eu tenho pecado nesta área. Quantos irmãos já estiveram em um culto onde fizeram isto? Ninguém? Uma pessoa, um irmão. Meus irmãos, e agora vem a colocação. Eu não sei se os irmãos sabem disto. Uma das características comuns aos avivamentos históricos era a confissão de pecados e arrependimento na igreja. As pessoas gostam muito de estudar avivamento, em falar de avivamento. Acham que avivamento é as pessoas andarem aqui aos saltos e andarem aqui, como eu estou alegre em Jesus. Querem saber sobre avivamento? Vamos falar dos grandes avivamentos que aconteceram na Europa. Eram pregações de 3, 4 horas. Acham que o pastor prega muito, ou pregar 50 minutos. Iam dizer, isto aí é só a entrada. Isto é só a introdução. Agora é que vem a pregação a sério.
Eram 3, 4 horas de pregação e confissão de pecado. As pessoas levantavam-se e confessavam o seu pecado, a pedir perdão ao Senhor, não a dizer: Senhor, perdoa-me aqui o meu pecado, mas ninguém precisa saber. Mas a dizer: Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Depois, em Tiago vai dizer, porque ao confessarmos os nossos pecados e orarmos uns pelos outros, até as nossas doenças serão curadas. Tiago capítulo 5. E a palavra nos ensina algo difícil, meus irmãos. A palavra nos ensina, e o Senhor nos ensina, como nós aprendemos aqui, que nós precisamos ser o exemplo. E, portanto, esta manhã eu quero ser o primeiro. E eu quero convidar os irmãos a fazerem o mesmo. Porque eu preciso do perdão do Senhor. Pelo meu orgulho de não pedir ajuda, mesmo estando numa situação em que preciso de ajuda, porque em termos financeiros a nossa família tem, por conta da missão e dos parceiros que nós temos, a nossa família tem financeiramente estado num ponto muito difícil, mas eu, por meu orgulho, eu não tenho pedido ajuda. Eu, pelo meu orgulho, tenho tentado resolver eu mesmo. Apesar de orar e dizer: Senhor, eu entrego isto nas Tuas mãos e confio na Tua provisão, eu tenho tentado eu mesmo resolver esta situação. E, portanto, eu tenho constantemente tomado esta questão da vida e da saúde financeira da nossa família nas minhas próprias mãos. E percebem o quanto foi difícil para mim pregar na semana passada? Quando o texto foi: o pão nosso cotidiano dá-nos dia a dia. Porque eu dizia: Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque eu estou a ler, eu estou a perceber, eu estou a ensinar, mas a realidade é que eu tenho orado: Senhor, o pão cotidiano dá dia a dia, mas deixe-me lá colher um trigo, preparar uma farinha, meter aqui uma fornada, deixe-me lá tentar fazer aqui qualquer coisa. Tentar ver aqui se saio para uma caça. Quando Moisés já disse que pode esperar que amanhã pela manhã tem maná, eu saio à noite a caçar, a tentar pescar qualquer coisa, porque pronto, não sei, vai que amanhã de manhã não tem maná. Eu preciso do perdão do Senhor e do perdão da igreja. Porque o meu orgulho tem estado à frente da minha confiança do Senhor, do meu pedido de ajuda, e tomado nas minhas mãos. Se desejas confessar o teu pecado diante do Senhor e diante da tua igreja, pode ficar de pé no teu lugar e levantar a tua voz. Senhor Deus e Pai, estamos diante de Ti. O Senhor sonda e conhece os nossos corações e a nossa mente. Não há nada que possamos esconder do Senhor. Podemos até não nos levantar e confessar os nossos pecados, mas a realidade é que o Senhor os conhece todos. Salmo 32, da Tua palavra, Senhor. O salmista reconhece que, enquanto não confessava o pecado diante do Senhor, o pecado o corroía e o matava. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a Tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Senhor, somos gratos a Ti pela ação do Teu Espírito que moveu estes irmãos e irmãs a colocarem-se de pé e confessarem diante do Senhor e do Teu povo os seus pecados. Que o Senhor, pela ação do Espírito, que o Senhor, por meio do Teu poder, que o Senhor, em fidelidade à Tua palavra, que o Senhor perdoe e transforma cada um que aqui se pôs de pé. E que o Teu Espírito Santo continue a trabalhar na vida de cada um dos irmãos da nossa igreja. Que todos possam reconhecer que a Tua palavra é fiel e a Tua palavra é digna de ser cumprida. E que, portanto, se o Senhor assim nos chama para confessarmos os pecados diante uns dos outros, é porque esta é a Tua vontade boa e agradável para a Tua igreja e para os Teus santos. E que esta seja uma marca que opõe-se a este mundo onde as pessoas escondem, mas não, o Teu povo diante de Ti se rende e ora e batalha um pelo outro em fidelidade ao Senhor e ao ensino da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado por este culto. Obrigado por esta oportunidade de cumprir segundo a Tua vontade e honrarmos como igreja o Teu nome e aquilo que o Senhor nos ensina. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Por amor de Ti, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo é que nós oramos. Amém.